retornar à escola bíblica Samuel, não é isso? É um privilégio estarmos juntos, repartirmos aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa fé comum em nosso Senhor Jesus Cristo. É gostoso podermos novamente desfrutar da comunhão que este mesmo Senhor nos oferece na sua própria pessoa. Ser crente no Senhor Jesus Cristo é o mais alto privilégio que alguém pode ter. É a maior riqueza que alguém pode possuir. Eu não sou tão velho, mas já não sou mais moço. Eu estou vendo aqui gente bem moça. Eu já tenho visto homens fazerem fortunas e homens perderem. Homens terem sucesso e depois entrarem no ostracismo. Homens terem muito poder e depois são envergonhados. Mas eu nunca vi ninguém se arrepender ou ter tristeza por um dia ter abraçado esta fé. E eu gostaria, com a ajuda de Deus, nesta semana, compartilhar com os irmãos um aspecto do livro de Atos Apóstolos que me impressionou ao longo dos anos em que eu tenho considerado este livro. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós normalmente não somos levados a raciocinar, a imaginar as circunstâncias em que aquele livro, em que aquela história foi vivida, ou foi vivido no caso do livro. O livro de Atos Apóstolos é um livro histórico, é óbvio. Mas você já imaginou ler o livro de Atos dos Apóstolos sem nunca ter sabido, você ter presenciado tudo aquilo que o livro narra, sem nunca antes ter havido coisa igual como o livro registra? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que conta coisas que a humanidade desconhecia inteiramente. Tudo que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos era inteira novidade. Sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista religioso, qualquer aspecto que você queira ver. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é, na realidade, a revelação de coisas inteiramente novas para os homens da parte de Deus. E eu gostaria de vocês desculpem que essa transparência, primeiro que eu escrevo mal, e segundo que essa transparência está pavorosa mesmo, porque eu tentei resolver um problema que a minha cabeça falhou hoje de manhã. Atos dos Apóstolos, livro de coisas novas. Então eu só enumerei umas 7 coisas aí que estão mal escritas. No capítulo 1 você tem um novo poder. No capítulo 2 você tem um novo centro. No capítulo 3 você tem um novo estado ou uma nova condição. No capítulo 4 você tem uma nova mensagem. No capítulo 5 você tem uma nova disciplina. No capítulo 6 uma nova administração. No capítulo 7 um novo testemunho. Como eu falei, eu peço perdão por isso estar tão mal escrito aí, porque realmente não foi com o lápis apropriado. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, se me permitem, nesta hora, é que Lucas, ao escrever este livro, ele estava registrando uma nova fase. Ele estava deixando para cada um que havia de sucedê-lo o registro de coisas inteiramente novas que Deus estava fazendo, que Deus desejava fazer. Nós temos os evangelhos, mas a prova precisava acontecer, e a prova do cumprimento dos evangelhos está nas Escrituras.
Está no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos as epístolas. O livro de Atos é como se fosse aquele gancho que une os evangelhos às epístolas. Nós tivemos o ensino do Senhor Jesus, nós tivemos o exemplo do Senhor Jesus. Ele prometeu que não deixaria os seus seguidores órfãos. Ele disse que viria outro Consolador. E o que ia acontecer quando Jesus saísse? Quando ele deixasse a sua condição de homem? De repente, nós no livro de Atos dos Apóstolos constatamos que Jesus, de fato, era o Emanuel, o Deus conosco. Mas a partir do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos não o Deus conosco, mas o Deus em nós. E o Deus em nós começa a agir, o Deus em nós começa a trabalhar, o Deus em nós começa a produzir uma nova era para a humanidade, uma nova era na relação dos homens com Deus. Novo poder, novo centro, novo estado ou condição, nova mensagem, nova disciplina, nova administração, novo testemunho. Amanhã, espero que uma transparência menos indecente esteja aqui. Mas, quem é que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e por que ele foi escrito? Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Capítulo 1 de Atos. Nós estamos vendo aí uma classificação por seções. Nós vamos ler a primeira parte de 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de minha parte ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vamos nos ocupar com a personalidade de Lucas rapidamente. Lucas é o único gentio no Novo Testamento, é o único não-judeu que escreveu no Novo Testamento, escritura inspirada por Deus. Em volume de escritos, talvez tenha sido o que mais escreveu, um dos que mais escreveu. Ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome e escreveu o livro de Atos. Muita coisa ele escreveu para quem não foi apóstolo, para quem não era judeu, para quem não estava naquele contexto em que Jesus viveu e andou. E Lucas descobriu a fé evangélica. Lucas descobriu a fé no Filho de Deus. E Lucas tinha um amigo que ele desejava ansiosamente que também participasse desta fé, um homem chamado Teófilo, cujo nome também quer dizer amigo de Deus, Theo e Filo. E veja como ele começa o livro. Escrevi o primeiro livro, ele se reporta ao próprio livro, o Evangelho segundo o seu próprio nome. Escrevi aquele livro, escrevi aquelas coisas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar.
Se você for para o início do Evangelho de Lucas, você vai ver mais alguma coisa da personalidade deste médico que Paulo chamou de médico amado. Olha como começa o Evangelho de Lucas: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Então Lucas desejava que o leitor, e no caso os leitores desses escritos, tivessem plena certeza das coisas concernentes à vinda e obra do Senhor Jesus Cristo. E agora, ele, no segundo escrito, ele reitera este princípio, mas acrescentando alguma coisa. Escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Que Jesus começou. Pôr em ordem, Lucas fez. E agora ele fala da obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui nós vamos enfrentar a primeira situação muito prática para nós. Muita gente pensa que esse negócio de pregar o Evangelho, de ler a Bíblia, é um negócio muito teórico. Outros pensam que basta, não, eu vou distribuir folhetos, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que a fé é somente a ação. Começou a fazer e a ensinar. O fazer e o ensinar, o fazer e o tomar conhecimento, a prática e, vamos dizer, a teoria, são duas coisas que o verdadeiro cristão não pode desprezar. Nós conhecemos a palavra e temos que nos conformar a essa palavra. Nós temos que conhecer a palavra e colocá-la como a autoridade final em todos os nossos atos. E tornamos essa palavra viva exatamente através da nossa ação, da nossa atuação. E esta palavra é quem vai reger toda a nossa vida. E nós não podemos ser somente pessoas que leem, pessoas que estudam. Nós temos que ser práticos. Nós não podemos ser somente pessoas que fazem. Nós temos que adquirir o conhecimento. O conhecimento e a prática é que provocam o verdadeiro equilíbrio da genuína vida cristã. No passado, entre os chamados estudiosos da Bíblia, entre o povo chamado evangélico, nós tivemos muito de teoria, muito de conhecimento, de discutir, ir ao fundo das Escrituras. E daí surgiu um exagerado espírito de crítica e começaram a surgir aqueles que começaram a considerar a palavra de Deus como simplesmente algo especulativo. Começaram a criticar como criticam um livro de qualquer autor. Então começaram a surgir tantas correntes que hoje infestam e desgraçam a vida de muitas almas. E o que aconteceu? Muitos, precavidos por causa desse tipo de exagero, caíram para um exagerado comportamento experimental. Eu vinha
hoje para São Paulo e vinha com uma irmã nossa, obreira da APEC, e ela estava nos relatando de um caso de um homem conhecido como crente há longos anos, que teve um problema com sua esposa. E ele, desesperado, foi se aconselhar com a ex-noiva dele, lógico, que é psicóloga, e se envolveu com essa ex-noiva dele. Então, de repente, criou um triângulo, todo ele em adultério. E ele vira-se para um irmão conhecido nosso aqui de São Paulo e diz que ele não estava vendo nada demais, que os dois estavam orando e jejuando para saber qual era a vontade de Deus para a vida deles. Estão perdendo tempo orando e jejuando, porque a palavra já diz qual é a vontade de Deus para a vida deles. É o que se chama experimentar sem a conformação à palavra. Estou dando um caso bem escabroso, mas isso é o que nós estamos vendo. E daí tem surgido tantas seitas, tantas correntes. Por quê? Porque a palavra de Deus não está governando as vidas. Não é só a prática, não é só a teoria. É a soma de ambas é que produzem uma vida cristã equilibrada. Um outro termo que aparece nesse versículo, que Jesus começou a fazer. Que Jesus começou a fazer. Eu gostaria também de lembrar aqui uma coisa. Quanto tempo o Senhor Jesus viveu na face da terra como homem? Cerca de quantos anos? Cerca de 33 anos. Mas ele teve um ministério público de apenas 3 anos. Ele estava limitado na sua condição como homem, é ou não é? Estava limitado, então, no tempo também. O livro de Atos dos Apóstolos fala do começo de uma obra, mas esse livro termina, se formos lá, quando Paulo estava na cadeia, nós vemos, então, Jesus, limitado pela sua condição de homem, limitado por alguns impedimentos. E o livro de Atos termina. Quem pode ler o versículo 31 do capítulo 28 de Atos? Sem impedimento algum, sem limitação alguma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos a extensão do corpo. Nós somos os continuadores da obra. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João, ele diz uma coisa muito interessante, quando interpretada corretamente. Lá no capítulo 14, versículo 12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós somos a extensão, os continuadores. Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma amostra da continuação da obra do Senhor Jesus Cristo na face da terra. O livro de Atos dos Apóstolos não se ocupa em contar a história de todos os atos, vamos dizer, dos apóstolos de Jesus, mas o Espírito Santo houve por bem selecionar estes através de Lucas, para nosso exemplo, para nosso ânimo, para nossa instrução. Quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, se converteu, quando ele ia no caminho de Damasco, qual foi o encontro dramático que ele teve com o Senhor Jesus e qual a pergunta que o Senhor fez a ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ela? Por que o Senhor Jesus não disse: Saulo, Saulo, por que persegues esses crentes aí em Jerusalém? Mas por que o Senhor Jesus chamou a si? Porque
eles eram os continuadores da obra. A igreja, o povo de Deus na face da terra, é a extensão do próprio corpo do Senhor Jesus. Jesus começou. Agora Lucas fala da continuação da obra do Senhor Jesus Cristo neste livro que ele escreve ao seu amigo Teófilo. Que maravilha que a obra do Senhor não ficou restrita ao tempo em que ele viveu aqui na terra. Não vos deixarei órfãos. Viremos e faremos morada em quem? Cada um de vocês. Agora, para fazer essa obra, para sermos continuadores desse trabalho, não basta ser um mero religioso. Como é que termina o Evangelho de Lucas? Vamos lá para o último capítulo de Lucas. Vamos ver como o livro de Atos se completa, como fica provado que ele é uma continuação do Evangelho. Lucas capítulo 24. Versículo 49. O 48 diz: vós sois minhas testemunhas. Nós vemos lá em Atos também, logo no capítulo 1. Vamos ver no 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas registra no seu evangelho a ordem do Senhor Jesus. Se não me falha a memória, é o único que registra essa ordem. Fiquem em Jerusalém. Isto queria dizer que vocês não comecem a fazer nada, porque vocês receberam de mim toda a instrução. Mas ainda falta para vocês alguma coisa para continuar a obra que eu deixei. E disse que vocês haveriam de continuar. Lá em João diz que ele ordenou que eles fossem e que dessem fruto. Nós vemos a grande comissão nos 3 evangelhos. Mas eles não podiam sair de imediato. Eles tinham que aguardar alguma coisa acontecer. Eles tinham que aguardar a promessa que o Senhor fez constantemente a eles. Nós costumamos ler para a evangelização, capítulo 14 do Evangelho de São João: não vos deixarei órfãos, para onde eu for vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver esteja vossa. Aquilo é para nós também, gente. Maravilhosa promessa. Nós não estamos desgarrados, nós não estamos soltos, nós não estamos abandonados por Deus. Quando nós nos convertemos, nós recebemos um selo, nós recebemos a marca, se me permitem dizer assim, a marca do nosso dono, que é a marca da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, eles ficassem em Jerusalém. Então, Lucas aqui, ele relembra o quê? Esta promessa. Ele relembra como eles aguardaram esta promessa. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Tem muita gente por aí imitando a pregação do Evangelho. Tem muita gente por aí imitando a Igreja de Cristo. Tem muita gente por aí imitando vida cristã. Tem muita gente por aí imitando maneiras, comportamentos, falas. Mas nós temos que examinar se realmente estão conforme a palavra. Nós não somos meros religiosos, meus irmãos. Nós não somos uma simples religião. Nós somos dotados da presença do Senhor mesmo em nós. Nós nos tornamos habitação
O Espírito Santo não é simplesmente um poder. O Espírito Santo é, acima de tudo, uma pessoa. E nos dias que correm, eu costumo dizer que, mesmo no meio chamado dos evangélicos conservadores, estamos começando cada vez mais a olhar para o Espírito Santo como uma simples manifestação de poder, e não a real presença de Deus em nós. Eles não podiam se ausentar de Jerusalém, eles não podiam ir por todo mundo e pregar o Evangelho conforme Jesus havia lhes mandado, porque o Senhor ainda não se tinha feito habitação neles. Então eles tiveram que aguardar todos aqueles dias em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos desse poder. Poder para quê? Poder para quê? Poder, como diz aqui no versículo 8, poder para serem testemunhas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não há possibilidade de testemunharmos, não há possibilidade de falarmos das coisas de Deus a outras pessoas, simplesmente porque nos habituamos a ouvir uma classe escola dominical, ou porque durante alguns anos ouvimos alguns sermões no domingo à noite, ou lemos alguns livros. Não. A autêntica testemunha, o autêntico testemunho também, podríamos dizer, vem pelo revestimento da pessoa do Senhor em nós. Isto era uma coisa inteiramente nova, isto era algo inteiramente novo na experiência do povo de Deus. No Velho Testamento nós vemos o Espírito Santo vindo e sendo tirado. Nós vemos o Espírito Santo tomando conta de um servo e logo depois que fez a obra ele se retirava. Agora nós vemos o homem se tornar habitação. Agora nós vemos o Senhor vindo. Nós vemos na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, a referência à igreja e a nós como indivíduos. Ou não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Uma experiência inteiramente nova. Uma experiência inteiramente nova que, quando nós formos mais adiante, vamos ver como ela sucede, como ela acontece na nossa vida. Não foi a promessa de qualquer um, não era uma mera teoria religiosa, era sim uma promessa do próprio Pai, era uma promessa do próprio Senhor nosso Deus. Isto Lucas relembrou a seu amigo. Terminou o tempo? Ok. Então vamos terminar aqui e vamos tomar o café, não é isso? Ok, obrigado.